um mundo novo, mas queremos com justiça uma vida digna para todo o povo. Mas queremos com justiça uma vida digna para todo o povo. Somos igreja, corpo de Cristo, vida em comunhão, povo liberto pela sua graça que caminha em busca plena salvação. Somos igreja, corpo de Cristo, vida em comunhão, povo liberto pela sua graça que caminha em busca plena salvação. Somos gente solidária junto aos pequeninos que vivem na dor. Partilhando o sofrimento, somos testemunhas de nosso Senhor. Partilhando o sofrimento, somos testemunhas de nosso Senhor. Somos igreja, corpo de Cristo, vida em comunhão, povo liberto pela sua graça que caminha em busca plena salvação. Somos igreja, corpo de Cristo, vida em comunhão, povo liberto pela sua graça que caminha em busca plena salvação. Somos gente que celebra o agir de Deus, que é força e guarida. Convivendo em alegria, já participamos da festa da vida. Convivendo em alegria, já participamos da festa da vida. Somos igreja, corpo de Cristo, vida em comunhão, povo liberto pela sua graça que caminha em busca plena salvação. Somos igreja, corpo de Cristo, vida em comunhão, povo liberto pela sua graça que caminha em busca plena salvação. Acolhemos a leitura do Evangelho que vai nos convidar a refletir neste domingo. Leitura do Evangelho conforme Lucas, capítulo 4, os versículos 21 até o 30, aonde assim encontramos. Então ele começou a falar. Ele disse: hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar. E diziam: ele não é o filho de José? Então Jesus disse: sem dúvida vocês vão repetir para mim o ditado: médico, cure a você mesmo. E também vão dizer: nós sabemos de tudo que você fez em Cafarnaum, faça as mesmas coisas aqui na sua própria cidade. E continuou: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Eu digo a vocês que, de fato, havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda aquela terra. Porém, Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas que viviam em Israel, mas somente a uma viúva que morava em Sarepta, perto de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado. Só Naamã, o sírio, foi curado. Quando ouviram isso, todos os que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva. Então se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o alto do monte onde a cidade estava construída, para o jogar dali abaixo. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora. Até aqui a leitura do Evangelho. Palavra do Senhor, palavra de salvação. Bem-aventurados são todos aqueles que o ouvem, o acolhem no seu coração e o praticam no seu viver. Amém. Caros irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, que é o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sobre nós venham e que conosco sempre estejam. Amém. Estamos no final do primeiro mês do novo ano que chegou até nós. Talvez assim ainda estejamos envoltos da alegria, da expectativa, do planejamento de que seja um novo ano que dê início, ou melhor, reinício a tantos sonhos, metas e objetivos que nós tínhamos pausado lá atrás.
Ou talvez tu ainda estejas envolto a preocupações, aflições e angústias que carregaram o teu fim de ano que se passou. É assim um misto do novo, mas também daquilo que continua com a gente. No tempo da igreja, nós vivemos o ciclo da Epifania. Epifania é a revelação de Jesus Cristo como o Salvador e Senhor de toda a humanidade. Há poucos dias, nós nos encontrávamos nos templos, nas comunidades, para celebrar o Natal. Natal é a alegria da presença de Deus entre nós. É o cumprimento da profecia de que haveria de vir o Salvador, o Redentor da humanidade. Mas é assim que depois que o Natal passa e os embalos do Ano Novo, não parece que continua praticamente tudo igual, com pouca novidade, e as coisas simplesmente voltam àquela velha rotina, fazendo com que a gente lá de novo tenha que esperar até o final do ano para sentir uma coisa nova no ar e se empolgar de novo. Vejam, tempo de Epifania significa revelar, manifestar que esse Deus que veio para estar presente, Ele não fica só presente com a gente no ciclo do Natal, no ciclo da Páscoa que virá adiante, ou nas celebrações de ações de graças que a gente tem nas comunidades no meio do ano. Mas a Epifania convida a refletirmos sobre a presença de Deus que continua e como que a gente revela, como que a gente manifesta isso para as pessoas durante todos os dias do ano. É assim que todos os dias a gente precisa se alimentar, a gente precisa fazer a higiene pessoal. Também é assim que todos os dias a gente precisa viver com Deus. E se Deus se dispõe a vir ao nosso encontro e a estar conosco no Natal e permanecer, por que é que nós pensaríamos, decidiríamos viver com Ele apenas em alguns períodos do ano, em apenas algumas datas festivas? Não faz sentido. Faz sentido se nós acolhemos a presença de Deus que acompanha cada um de nós ao longo de cada dia, de cada semana, de cada mês, de cada projeto da nossa vida. Mas como que nós manifestamos? Como que nós revelamos a presença de Deus entre nós? Tu já paraste para pensar como que Deus se revela, se manifesta na tua vida? Na teologia, às vezes é assim que a gente ouve sobre a revelação geral e a revelação específica de Deus para nós. A revelação geral acontece por meio da criação, até uma criação contínua. Embora Deus tenha criado o mundo e o universo uma única vez, Ele está aqui à disposição de nós, é assim que a cada manhã a gente pode contemplar o nascer do sol e ao final do dia o pôr do sol. É assim que as chuvas vêm e vão. É a vida em ciclos que nasce e se renova. Essa criação contínua continua manifestando e revelando o amor e o cuidado de Deus por cada um de nós, mesmo numa criação que ainda aguarda a plena redenção. Mas como que eu sinto o amor manifesto de Deus na minha vida de um modo particular? Veja, eu quero dizer que nós, iniciando um novo ano, ainda nos embalos e expectativas do que a gente vai poder fazer e realizar, quero convidar a cada um de nós a olhar para como que eu manifestarei a presença de Deus aqui comigo. E o tema da igreja nos convida a amar a Ele e amar as pessoas. Não é tão simples, algumas pessoas podem dizer, pastor, porque amar a Deus trata-se de uma relação direta, vertical, aonde a princípio não há grandes dificuldades. Agora, amar as pessoas está cada vez mais difícil. E cada vez mais difícil porque nós temos vivido num mundo que apresenta muitas ideias, muitas vozes, muitos entendimentos, e aonde cada pessoa quer ter consigo a razão, o domínio, a verdade, e cada um de nós tem certa dificuldade em acolher algo diferente. Isso é natural, porque a gente entende que o nosso jeito de pensar e agir, embasados e fundamentados nos nossos valores e conceitos, devem reger a nossa vida. O amor de Deus, manifestado
no menino Jesus, que veio para ficar na nossa vida, quer nos convidar a sermos instrumentos de amor, de paz e de reconciliação para as pessoas a cada dia. Por isso Jesus diz enfaticamente que hoje se cumpriu aquilo que eles acabaram de ouvir. No texto do Evangelho a gente não pega esta parte do versículos 18 e 19, onde a gente ouve: o Senhor me deu o seu Espírito e Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus diz que a profecia se cumpre nele. Será que às vezes não é assim que a gente está aguardando coisas dos novos anos que nem devem acontecer ou que não vão acontecer? Por exemplo, tu já fizeste uma lista dos teus objetivos? O início de ano é assim que a gente vai lá e começa: neste ano eu quero, emagrecer, comprar uma casa, trocar de carro, viajar. Quantos desses objetivos nos acompanham de um ano para o outro, onde a gente só troca o cabeçalho ali, a data do ano, Porque emagrecer, por exemplo, é o que me acompanha já há uns 10 anos assim. Eu quero dizer com isso que às vezes a gente está esperando coisas que não precisam ou nem vão acontecer ou não tem razão de acontecer, quando aquilo que importa de fato e verdade não pode ser deixado para o ano seguinte, mas precisa acontecer já aqui e agora. O amor de Deus revelado por nós, seres humanos, que a gente celebra no Natal, ele tem que ser manifesto e revelado para todos o tempo inteiro, e não apenas em épocas específicas do ano e da vida de cada um de nós. Prezados irmãos e irmãs em Cristo, o meu desejo é que neste tempo de início de ano, de Epifania, onde a gente caminha com alegria na estrada da vida, na jornada, onde o Senhor nos acompanha, nós possamos celebrar a presença de um Deus que não fica de longe, que não se faz alheio às nossas dores e realidades, mas que nos acompanha em amor, reconciliação e verdade. O reino de Deus não se trata de uma construção fraterna, daquilo que a gente pode fazer pelas mãos humanas, mas o reino de Deus é trazido por Jesus Cristo, e é trazido no sentido de que é algo que vem de fora para nós, é dado, é graça, é presente, é esperança e expectativa de que Ele é Rei e Senhor, e é Ele quem rege a história do universo, mas também a tua e a minha. E é isso que nós somos desafiados a, neste ano, revelar, manifestar com palavras, com atitudes, que Deus se importa conosco, que Ele vem para ficar e que a gente pode celebrar a presença dEle aonde a gente se reunir, com quem a gente estiver, não importando as condições adversas que chegam até nós. Um abençoado ano de 2022, com a presença, o amor, o perdão e a reconciliação que o próprio menino Jesus traz na tua vida em todos os dias. Convido para que nós tenhamos uma breve palavra de oração. Oremos. Amado Deus e Pai Celestial, nós queremos Te agradecer, porque a gente pôde celebrar a chegada de um novo ano com a nossa família, nossos amigos, com as pessoas com as quais Tu permites que a gente divida os dias, os sonhos, os objetivos, mas também as cargas que a própria jornada da vida nos traz. Tu nos conheces e sabes o que está no íntimo dos nossos corações neste tempo quase passado o primeiro mês deste ano. Talvez a gente tenha ainda muita expectativa e alegria ou preocupações já chegam até nós. Nós queremos colocar tudo aos Teus cuidados e pedir a Tua orientação para que nós recebamos da Tua sabedoria, a fim de que nós possamos fazer de cada dia em 2022 oportunidade de revelar, de manifestar a Tua presença não só na nossa vida, mas neste mundo que é criado, que é amado e que é sustentado por Ti. Faze-nos instrumentos do Teu amor e da Tua reconciliação para com as pessoas. Permite que nós possamos ser pequenos Cristos, que nós possamos irradiar com luz, com esperança
e com fé a vida daqueles que compartilham a jornada com a gente. É o que em humildade nós te rogamos por Cristo Senhor. Amém.